E aí, beleza que acompanha essa maratona abelhando 100%, tudo bom com vocês? Pessoal, hoje é a aula do quilômetro 18 e na aula de hoje a gente vai ver algumas dicas práticas e o manejo aqui do meu meliponário na prática. Eu vou mostrar para vocês caixa por caixa, fazendo a verificação de caixa por caixa, para a gente ver quais delas vão necessitar de manejo e quais não vão precisar de manejo. E depois vamos fazer os manejos da que vão precisar. Essa aula é uma aula prática, mas é uma aula bem simples, que eu mostro um pouquinho para vocês de como é dentro do programa Abelhando 100%, tá? Isso é só uma pequena parcela, é 1%, 2% de tudo que eu mostro dentro do programa. E vocês reclamam muitas vezes, eu ouço muitos comentários dizendo porque eu não forneço, eu não dou aulas práticas para vocês, não faço vídeos gravando aulas práticas para vocês no canal. Gente, pensa comigo. Imagina se eu fizesse vários vídeos de aula prática, ensinando a fazer um manejo de uma forma, ensinando a fazer outro manejo de outra forma, e meliponicultores iniciantes que ainda não têm um conhecimento teórico embasado, começam a fazer os manejos sem antes pensar nas coisas que a gente precisa ter em mente para realizar esses manejos da forma correta e cometem vários erros com as colônias, prejudicando o desenvolvimento delas. Se esses meliponicultores iniciantes iniciam sem saber a parte teórica, somente a parte prática, a parte do manejo, eles não conseguem ter um bom resultado com suas práticas. Por isso, aqui na maratona, no canal, eu direciono o conteúdo para uma parte mais teórica, em que as pessoas conheçam o universo da meliponicultura para se tornarem meliponicultores conscientes e aí sim realizar as práticas corretas com as abelhas nativas, tá? Por isso eu não posto tantas aulas práticas no canal, eu dou enfoque mais para a parte teórica, tá bom? Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, um meliponicultor iniciante vai fazer eu vou fazer uma divisão com essa caixa aqui. Posta um vídeo no canal e algum meliponicultor que está iniciando acompanha esse vídeo e decide fazer a divisão com as caixas que ele tem no meliponário dele. Só que ele não acompanhou a aula que a gente fala sobre a regra dos pares, que é a aula de ontem. Ele não sabe das dicas necessárias para o manejo, da parte teórica, do embasamento teórico. E ele vai cometer alguns erros. Esses erros podem prejudicar tanto a caixa mãe quanto a caixa filha. Por isso é importante que o conhecimento não caia nas mãos erradas. E esse conhecimento prático, usado da forma errada, sem um embasamento teórico, pode causar problemas. Por isso que eu passo todas essas informações dentro do programa Abelhando 100%, que eu sei que os alunos têm todo o embasamento teórico que eles vão precisar para não cometer erros na parte prática. E caso aconteça algum problema com as caixas, com as colônias, ele vai saber lidar com qualquer coisa, diagnosticando a caixa e fazendo o manejo da forma correta. Agora que você entendeu isso, vamos começar a aula prática aqui no meliponário, tá bom? O que você vai precisar antes de começar essa aula prática, antes de botar a mão na massa? A gente tem que ter duas coisas em mente. A primeira coisa é que a gente vai precisar fazer tudo com bastante calma. Gente, muitas pessoas que estão iniciando começam a fazer tudo de uma forma mais rápida, priorizando deixar a caixa aberta por menos tempo, para prejudicar as abelhas por menos tempo. Só que às vezes, quando a gente faz tudo muito rápido, a gente acaba danificando mais as colônias do que se a gente fizer devagar, com calma, prestando atenção no que a gente está fazendo. E mesmo fazendo devagar, com calma, como eu vou mostrar no manejo aqui, vocês vão perceber que as caixas não ficam abertas por muito tempo. Então você não precisa se preocupar com isso na hora do manejo. Tenha em mente que você precisa fazer o manejo com calma. Se você fizer muito rápido, tentando deixar a caixa aberta por menos tempo, você pode romper células de cria, romper potes de alimento, danificar estruturas da colônia. Isso vai ser mais prejudicial para elas, para as abelhas, do que se você manter o manejo mais calmo, só que com a caixa aberta por mais tempo, tá bom? Segunda coisa que você tem que ter em mente é alguns materiais necessários para a gente realizar o nosso manejo, que estão aqui, vou pegar. São dois materiais muito difíceis para a gente encontrar, uma faca e um palitinho de churrasco. Muito difícil, né? Você vai precisar só disso daqui para fazer o manejo nas suas caixas. A faca, se você precisar tirar alguma estrutura de sustentação, algum pilar de sustentação. E o palitinho, se você precisar remover o cerume para verificar a postura da sua colônia, tá? Tendo isso em mente, a gente vai partir para a aula prática de manejo, tá bom? Vem comigo para acompanhar essa aula que tá incrível. Bom, pessoal, chegou a hora da nossa aula prática. Vamos acompanhar agora o manejo das minhas caixas aqui da minha colônia. Eu estou um tempo sem verificar as caixas, então a gente vai fazer por partes. Como é que vai funcionar? Na hora de você verificar, na hora de você fazer o manejo das suas colônias, você tem que partir primeiro da verificação das colônias, para saber se essas colônias estão necessitando ou não daquele manejo que você vai fazer, tá?
Então a primeira coisa de tudo é você ter em mãos a ficha de diagnóstico que a gente deu na aula da maratona lá, na aula de diagnóstico de colônias de abelhas nativas. Com a ficha em mãos, você vai saber, olhando por fora da colônia, o que você vai precisar e se tem algum problema acontecendo com a colônia para você intervir na hora do manejo, tá? Então vamos analisar as colônias partindo daquele lado lá, das guararpas, mandaçais e das bugias, até as últimas colônias aqui, tá bom? E aí, fazendo isso, a gente vai ter noção de quais precisam do manejo e vamos realizar os manejos para mostrar para vocês como fazer na prática de um jeito bem simples, tá? Bom, a gente vai começar pelas caixas que estão lá, as guararpas, os mandaçaias e as bugias. Vamos verificar agora as caixas na parte externa para a gente ver se necessitam de algum tipo de manejo. Acompanha comigo para vocês terem uma noção de como é que faz, tá? Primeira coisa, pessoal, vamos observar aqui a atividade das campeiras. Nessa caixa de guaraipa aqui, como é uma caixa que a gente acabou de chegar próximo, ó, aqui já tem uma campeira vigia na entrada. Nessa guaraipa Schenck. E aqui não tem nenhuma campeira vigia na entrada dessa guaraipa aqui. Vamos aguardar mais um pouquinho e fazer o manejo nas outras caixas. Vamos voltar aqui para verificar se ainda não vai ter a guarda na entrada. Porque se não tiver a guarda na entrada, é um sinal que a colônia pode estar prejudicada, tá bom? Aqui nas mandaçaias, ó. Essa daqui tem a guarda, só que ela não está logo aqui na entrada. A guarda está um pouquinho mais para trás. E como a câmera ela não está ajustada para esse tipo de iluminação, a gente não vai conseguir ver a guarda, tá? As bugias elas são com atividade constante, ó. Tem a abelha entrando e saindo, a guarda, a vigia presente na entrada. A gente percebe aqui a construção do pito de entrada, tá vendo? Ó? Essa resina aqui, por ter a coloração mais avermelhada, ela foi colocada há pouco tempo. Isso quer dizer que elas estão fazendo a manutenção do pito. Isso significa que a colônia está bem desenvolvida e elas conseguem dedicar atenção a isso. Essas mandaçaias, a gente consegue perceber que tem um barrinho novo aqui no cantinho, ó. O barro novo normalmente tem a coloração um pouco mais vívida, menos opaca do que o barro que já está há mais tempo. Então essa colônia aqui, como a gente não percebe a vigia logo na entrada, e nem muito barro, nem uma manutenção constante do pito, é uma caixa para a gente verificar no manejo, tá? Essa bugia aqui não vai precisar, essa guaraipa aqui provavelmente a gente vai ter que verificar também. Essa daqui não, ela tá com o barro claro aqui em volta e tem a vigia presente constantemente aqui na entrada, tá? Uma caixa que a gente não precisa verificar, apesar de ser uma divisão recente, ela está bem desenvolvida. A próxima caixa de bugia aqui, ó, tem até uma euglossa aqui em volta da caixa, ó, tá procurando algum local para identificação. Também tem atividade constante de operárias, tá? De campeiras. Tem uma operária vigia, ó, campeiras entrando. E também tem a manutenção do pito. A gente consegue perceber as resinas vermelhas aqui em volta, ó, na manutenção do pito da bugia. Então essas operárias elas estão bem, as campeiras estão bem e a caixa está bem desenvolvida. A gente não vai precisar abrir na hora do manejo. Aqui, ó, uma vigia na entrada, a gente consegue perceber. E o barro mais clarificado aqui em volta, quer dizer que elas estão fazendo a manutenção do pito de entrada. Essa colônia não vai precisar do manejo, tá? Aqui, essa colônia, ela não está com barro mais claro, a não ser essa parte aqui que ela colocou há pouco tempo. Tem uma operária vigia aqui, mas essa colônia eu ando aí percebendo que ela está com pouca atividade de campeirismo por parte das operárias que saem para coleta de alimento. Então é uma colônia para a gente verificar na hora do manejo, tá? A próxima colônia de mandaçaia é essa daqui, ó. A gente consegue perceber ali dentro uma vigia. Ela está meio tímida, mas tem uma vigia ali. O barro clarificado aqui em volta, mas não em grande quantidade. E essa caixa está com baixa atividade de campeirismo por parte das operárias que estão realizando o forrageio. Então é também uma caixa para a gente verificar na hora do manejo. Então agora para a gente verificar até agora aqui no meu meliponário tem essa caixa aqui, essa colônia de mandaçaia aqui, essa colônia de guaraipo aqui e essa colônia de mandaçaia. 4 caixas para a gente verificar. Vamos para a próxima caixa, que é essa colônia aqui de guaraipo. Essa colônia de guaraipo tá com operária e vigia aqui na entrada, tá vendo, ó? Tem aqui, ó, a presença do barro clarificado, que é característica da guaraipo fazer esse pito de entrada um pouco mais disperso, raias não muito definidas como a mandaçaia faz. Então essa colônia aqui a gente não vai precisar verificar, até porque a atividade dela está mais constante do que das outras duas colônias, tá? Essa colônia de mandaçaia aqui tá com a vigia na entrada. O pito está bem formado, um pito bem aparente, e tem barro novo sendo colocado aqui no pito, e essa colônia está com uma atividade relativamente constante, tá bom? Eu andei observando elas antes de gravar o vídeo para vocês, por isso a atividade eu já estou falando aqui de antemão para vocês. Está com uma atividade relativamente constante, a gente não vai precisar dar muita atenção para ela na hora do manejo. Então essas duas a gente não vai precisar abrir para verificar a caixa internamente, tá? Essa daqui é uma das colônias que eu forneci campeiras recentemente, que eu até falei na aula de ontem, na aula do ao vivo de ontem, explicando a regra dos pares. E vale para vocês que estão acompanhando essa aula aqui, assistir a aula de ontem, porque essa é uma continuação, vamos dizer assim, da aula de ontem. Porque na aula de ontem a gente entendeu o que é a regra dos pares, e aqui a gente vai dar uns exemplos práticos de como executar ela, tá bom?
Aqui a gente não percebe campeiras vigias na entrada, tá vendo aqui, ó? O pito de entrada ele está danificado e não está com barro novo, barro recém-colocado. Então quer dizer que não está acontecendo a manutenção desse pito de entrada. Então essa colônia aqui a gente vai precisar verificar para ver se tem alguma coisa errada de acontecendo, se tem alguma deficiência no desenvolvimento. Então é uma colônia que na hora do manejo a gente vai precisar ver, tá? Próxima colônia de manda-saias é essa daqui. Essa manda-saia aqui, a gente consegue perceber 2 pontos de barro novo aqui no pito de entrada. Então, manutenção está acontecendo, mas em baixa quantidade. Vigia, não tem vigia na entrada e a atividade dela não está constante. Então, essa é uma colônia que a gente vai precisar verificar. Até agora, temos 6 colônias para verificar aqui na hora do nosso manejo. Próxima caixa de manda-saia. A vigia acabou de se esconder aqui, mas tinha vigia sim na entrada, tá? O pito de entrada ele tá bem construído, tá aqui, ó, com barro novo sendo colocado, então tá rolando manutenção. E as abelhas estão com atividade, então a gente não precisa se preocupar com elas, tá? Próxima colônia é essa de manda-saia daqui de cima. Essa é a única colônia de MQQ que eu tenho meliponário. Essa é uma das primeiras que eu adquiri e é uma das colônias que eu estou trocando com outros meliponicultores por causa do hibridismo com as outras colônias de MQA, tá bom? Vou manter a espécie MQA aqui no meu meliponário. Por isso essa colônia aqui ela vai ser trocada. Mas mesmo assim, ó, ela tá com vigia na entrada, tá com o pito sendo feita a manutenção, que a gente consegue perceber o barro mais clarificado aqui em volta. E ela está sim com atividade de camperismo por parte das operárias. Mas é uma colônia que eu não verifico internamente há um tempo. Então a gente precisa ver para a gente perceber se não está acontecendo nenhuma coisa de errado que é fora do desenvolvimento da colônia. Próxima caixa, a colônia é essa de manduri. Essa colônia de manduri, ó, vigia na entrada. A manduri é um pouco mais tímida do que as outras abelhas nativas do gênero Melipona, então elas se escondem quando a gente chega próximo, ó. Mas a gente consegue perceber vigia ali constantemente, e essa colônia em específico, ela tem um trabalho constante. Então a gente não vai precisar verificar na hora do manejo, tá? Essa colônia de manda-saia aqui, ó, acabaram de sair 4 campeiras daqui. É uma colônia que está com uma atividade bem constante de camperismo. Então tem atividade na colônia, atividade presente. A vigia estava presente aqui, ela se escondeu quando a gente chegou próximo com a câmera. E tem presença de pontos de barro sendo colocados aqui. Então elas estão fazendo a manutenção do pito. Até porque esse pito aqui ele é recente. Então a gente percebe que elas estão fazendo sim a manutenção. E tem trabalho das operárias na parte externa. A gente consegue perceber na parte externa. Então a gente não precisa se atentar a elas na hora do manejo, tá? Essa colônia de manduri aqui de cima é uma das que trabalham mais aqui do meliponário. Tem uma atividade constante de operárias. A vigia aqui, ó. Acabou de sair uma operária, outra. Tá vendo? Tem uma atividade constante e a vigia está presente aqui sempre, tá? Uma colônia que a gente não vai precisar verificar. Essa colônia de manda-saia daqui, ó. Ela tá com o pito bem formado, tá bom? Tem alguns pontos de barro aqui em que está acontecendo a manutenção. Tem a presença de vigia, que ela se escondeu agora. Antes eu já tinha verificado, tinha vigia. E tem atividade constante de operárias, então a gente não vai precisar verificar, tá? Percebendo isso daqui, ó, vamos passar para as colônias de mirim que ficam lá em cima no meliponário. Vou pegar a cadeira aqui para a Julia subir, para mostrar para vocês. Pode subir, amor. Ó, essa colônia de mirim guerreira aqui, ó, a gente percebe o chapeuzinho característico da mirim guerreira, esse pito de entrada aqui. Tá com um trabalho muito constante, é uma colônia que está se desenvolvendo muito bem. Aqui, ó, tem até uma outra entrada aqui na colônia. É característica da mirim guerreira também fazer esse tipo de entrada no topo da colônia, na junção de módulos ou na junção com a tampa. Elas mesmas fizeram esse buraco, elas mesmas propolizaram tudo, então a atividade está constante. É uma colônia que a gente não precisa se preocupar. Do lado aqui, ó, tem uma colônia de mirim saiki, que também está com uma atividade constante, está com forrageio, está com presença de operárias vigias na entrada. Normal, está com uma atividade normalizada, então a gente não precisa se preocupar também. A outra colônia do lado, outra mirim guerreira, ó, o chapeuzinho a gente consegue perceber. É uma colônia que está com atividade constante, não vamos precisar verificar também. E lá, a última colônia é a colônia de Droriana. Essa colônia aí, ela sofreu o ataque de limão. É a colônia que sofreu o ataque de limão há um tempo atrás. Se vocês acompanham o canal, vocês sabem. E essa colônia não tem a presença do pito de entrada, apesar de ter atividade constante. E apesar de ter a presença de operárias na entrada, a gente vai precisar fazer a verificação dela e, consequentemente, a alimentação, tá? Bom, pessoal, basicamente é isso na nossa verificação. Além disso, uma coisa importante que vocês têm que verificar na hora da verificação aí, antes do manejo, é o som que as colônias estão produzindo. Antes de gravar esse vídeo para vocês, eu verifiquei colônia por colônia para poder fazer um vídeo mais rápido e mais simplificado para vocês acompanharem. A maior parte delas está com um som constante, que é aquele som adequado que uma colônia tem que produzir, do bater de asas das operárias, que quer dizer que elas estão fazendo a termorregulação da colônia, estão desumidificando o néctar para a produção do mel. Isso quer dizer que a colônia está bem formada e bem desenvolvida. Quando a gente não percebe som, por exemplo, essa daqui não tem som aparente. Tem algumas outras colônias de manda-saias
menos desenvolvidas que a gente vai fazer a verificação, que também não tem som aparente. Verificou o som, verificou as características do pito aqui, a atividade das operárias, você sabe se precisa fazer manejo ou não. Tem outros tipos de verificação que você pode fazer, que estão presentes na ficha de diagnóstico, mas que a gente não vai ver aqui, porque senão a aula ficaria muito extensa, tá? Baixa a ficha lá, aproveita que ainda dá tempo, vai na aula, baixa a ficha e você vai ter acesso a essas informações, tá? Lembrando que para você fazer o download da ficha, mesmo assistindo a aula, você tem que estar cadastrado na maratona e no grupo do WhatsApp da maratona, no grupo exclusivo do WhatsApp para os participantes da maratona, tá? Para você cadastrar nesse grupo, é só você clicar no link que está aqui na descrição, se cadastrar na maratona, se cadastrar no grupo para participar do grupo, e lá no grupo, na descrição dele, tem lá o link com todos os conteúdos disponíveis durante essa maratona, todos os PDFs, as fichas de diagnóstico externo, que tem o diagnóstico por som, o diagnóstico por odor e o diagnóstico pelo trabalho das operárias, tá? Baixou as fichas, baixou os identificadores, baixou os PDFs das aulas da maratona, você já está tranquilo, tá? Porque já já a maratona vai acabar e esses materiais vão sair do ar. Então é isso, pessoal. Aproveitem enquanto ainda dá tempo, que a maratona não acabou e esses conteúdos não saíram do ar para baixar eles, tá bom? Vamos fazer agora o manejo de verificação das colônias. Bom, pessoal, verificamos as caixas, já verificamos as colônias usando as fichas de diagnóstico, chegou a hora da gente fazer o manejo. E para o manejo, como eu falei para vocês, os materiais essenciais são uma faca, para a gente tirar qualquer estrutura ou pilar que a gente precise tirar na hora do manejo, para não danificar as estruturas internas da colônia. E se a gente quiser verificar a postura da colônia, eu aconselho que você use algum palito para remoção do cerume de volta. Porque se a gente usar o nosso dedo, além da gente não ter uma noção de do que a gente está abrindo, de quanto a gente está consumindo de espaço para abrir, e abrindo um espaço muito maior do que a gente necessita, a gente pode romper algumas células de cria. Isso não é bom para a colônia, atrapalha o desenvolvimento dela. Então, usando o palito, você consegue ter mais destreza e mais maestria na hora de abrir o cerume para fazer a verificação, tá? Vamos agora verificar primeiro essa colônia de mandaçaia aqui, ó, que é aquela colônia que a gente não está percebendo a atividade de camperismo das operárias e elas já estão há um tempo sem essa atividade. Então, como é a mais emergencial, a gente vai verificar essa primeiro, tá? Vamos pegar ela, colocar na nossa mesa / cadeira de identificação aqui. Pegar a faca e o palito. Vamos ver. Como a verificação vai ter que ser feita completa, então a gente vai precisar abrir uma boa parte aqui do plástico que está protegendo a colônia, tá? Ó, aparentemente é uma colônia que está bem desenvolvida, tá? A gente consegue perceber um bom desenvolvimento aqui do cerume, quer dizer que a postura provavelmente deve estar próxima aqui da tampa. E aqui a gente percebe os potes de alimento, tem alguns fechados, alguns abertos sendo preenchidos e alguns abertos vazios, tá? Mais para esse canto aqui tem mais potes de alimento, mais para o fundo tem mais potes fechados, então tem uma reserva boa, tá? Tem um bombom de pólen que está sendo consumido ali, então as abelhas elas estão consumindo bem o bombom, tá? E aqui, ó, vamos verificar a postura. Agora pegar o nosso palitinho para a gente verificar a postura. Ó, tem 4 células abertas para serem preenchidas, tá? Essas 4 células vão ser preenchidas com o alimento larval, e depois a rainha vai realizar a postura. 4 células não é um número bom de células para estar abertos agora para a gente verificar o desenvolvimento. Quanto mais células, mais desenvolvida a colônia. Com 4 células, ela não está bem desenvolvida e a postura está bem embaixo. A postura está lá quase perto da base da caixa. Então tem uma pouca postura e é uma colônia que está bem fraca de operárias. Tem uma quantidade de operárias muito pequena. Então, para essa colônia aqui, além da gente já ter feito o manejo de fortificação oferecendo algumas operárias, a gente vai realizar também a alimentação, tá? Como a gente identificou que tinham poucas operárias, a gente forneceu as operárias antes de ontem, tá? As operárias já se acostumaram com a colônia. Fornecemos o bombom de pólen, agora a gente vai colocar o xarope aqui no alimentador rosso para essa colônia aqui, tá bom? Vamos fechar aqui, já deixamos ela bastante tempo aberta. Colocar a tampa. Vamos devolver ela para o local em que ela estava. Vamos fornecer o xarope. Pessoal, sobre o xarope. Aqui está o xarope que a gente vai fornecer para as colônias, tá? O xarope eu já ensinei no canal a fazer. Se vocês não souberem como faz, tem vídeo no canal, então acessa lá, tá bom? Vou deixar o card aqui em cima para vocês poderem acessar. Vamos fornecer esse xarope que eu fiz ontem eu fiz esse xarope, é um xarope recente, então. Lembrando que o xarope não pode ser mantido por muito tempo, mesmo sendo na geladeira, não é aconselhado manter por muito tempo guardado, tá? Ele pode fermentar, pode gerar problemas para a sua colônia. Então vamos fornecer aqui no alimentador rosso.
Para quem tem alimentador rosto sabe como é que faz. Para quem não tem é só você preencher o potinho, virar e depois colocar ali. É bem simples. Aqui em média tem uns 60 ml de alimentação, tá? Para as colônias que estão pouco desenvolvidas, eu forneço mais alimentação, mas como essa colônia tem poucas operárias, as operárias não conseguem consumir todo esse alimento e pode ser que ele fique guardado por muito tempo, armazenado por muito tempo ali na colônia, nos potes de alimento, aqui nos potes de alimentação artificial. Isso pode acabar fermentando esse alimento e gerando problemas para a colônia. Então, colocamos aqui no alimentador. Perfeito. Agora vamos esperar que elas consumam esse alimento. A próxima colônia que a gente verificou que estava precisando de manejo era essas colônias de mandaçaia que estão aqui. Essa daqui de Guaraipo e essa de Mandaçaia. Vamos começar pela colônia de Guaraipo que está aqui em cima. Vamos verificar o que ela está necessitando. Ó, eu fiz uma abertura recente nessa colônia de Guaraipo para verificar a postura dela. E a postura, ela tá boa, tá bom? A postura já tá quase aqui em cima, a rainha tá postando bem, tem células de cria aberta, dá uma colônia que tem bastante operárias. A gente percebeu que as operárias já estavam trabalhando para o fechamento do cerume aqui em cima, que eu acabei abrindo para verificar a postura. Mas mesmo assim, a pouca atividade de camperismo significa que elas não têm um bom estoque de alimento. A gente consegue perceber que não tem nenhum pote de alimento aqui em volta dessa colônia. Então a gente tem que fornecer alimentação de reforço para elas, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, eu vou abrir um espaço aqui no cantinho, ó, tá vendo aqui? Esse espaço aqui mesmo, eu vou usar para colocar um dos bombons de pólen, tá? Aqui está um dos bombons de pólen. Esse bombom de pólen, as abelhas elas decidem se elas vão usar ou não. Então o que eu faço? Eu faço sempre um furo nele aqui, tá vendo? Para deixar acesso para o pólen, para elas verificarem e perceberem que é um bombom que tem pólen dentro. Deixo aqui no canto da colônia. E se elas não necessitarem do bombom, elas vão fechar com cerume por cima. Se elas verificarem e perceberem que é o pólen, elas podem utilizar, elas vão começar a utilizar o bombom, tá? Então fornecemos o bombom, agora vamos fornecer alimentação ao xarope artificial. Aí tem mais ou menos uns 40 ml, tá? A gente vai fazendo esse manejo de fortificação com alimentação mais ou menos aí para colônias enfraquecidas a cada 2 vezes por semana, 2 ou 3 vezes por semana. Aí você analisa conforme a necessidade da sua colônia. Essa colônia aqui, como não está muito enfraquecida, eu vou fazer esse manejo de reforço do xarope mais ou menos 1 vez por semana, tá bom? Porque o bombom de pólen, em geral, elas demoram um pouquinho mais para consumir. Vou voltar a colônia para o lugar dela aqui. E agora a gente vai verificar a nossa mandaçaia que estava precisando da caixa número 15. Lá. Em geral, os manejos aqui, pessoal, é mais manejo de alimentação mesmo. Porque as colônias elas não estão precisando que realizem um manejo de reforço com discos de cria, nem com operárias. Então é só uns manejos de alimentação que a gente está realizando. Ó, a gente percebe logo aqui em cima na colônia que tem barro sendo colocado. Quer dizer que elas estão fazendo a manutenção do batume, tá? O bombom já está sendo consumido, tá vendo aqui? E a gente tem aqui o pote de alimentação, tá bom? Como a gente não percebe muitos potes de mel nem de pólen aqui em cima, é importante a gente fornecer também alimentação artificial para fortificar essa colônia, tá? O estoque de alimento dela está baixo, então vamos fortificar as operárias, fornecendo uma alimentação energética para desenvolver melhor o trabalho delas de coleta de néctar e também de pólen, para elas estruturarem as reservas de alimento da colônia. Fornecemos já o xarope, vamos fechar a colônia e voltar ela para o lugarzinho dela lá. Está percebendo que os manejos eles são feitos com calma, sem... Ó. Nem mexi nelas ainda. Você percebeu que os manejos eles são feitos com calma. A gente não pode ficar muito estressado, nem muito precipitado na hora de fazer o manejo, porque a gente pode acabar destruindo as estruturas internas da colônia. Fazendo com calma, a gente demora pouco tempo para fazer o manejo e assim as abelhas se estressam menos, tá? Essa caixa aqui, como está bem fortalecida, inclusive, ó, muitas operárias saíram para fazer a defesa, a gente não vai verificar, tá bom? Uma caixa que está bem forte. As duas aqui de bugia a gente também não vai verificar. Essa daqui estava bem, a gente não vai precisar verificar. Nem essa daqui. Mas essa daqui sim, a gente vai precisar dar uma olhada nelas, tá? Vamos ver essa colônia aqui. Ó, o bombom está sendo consumido. Estão vendo? Esse módulo de cima aqui não está sendo preenchido com a... Esse módulo de cima ele não está sendo preenchido. Não tem potes de alimento disponíveis aqui. Tem bastante batume, tá vendo? Um batume bem duro, um batume já velho que está na colônia.
Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fornecer para elas o xarope alimentar, tá bom? Porque a gente não percebe as reservas de alimento aqui em cima da colônia. A colônia está com baixa reserva de alimento. Agora na entrada da primavera elas vão conseguir mais alimentação e elas vão conseguir suprir essas reservas aqui. Mas enquanto isso a gente fornece alimentação para reforçar a atividade das operárias campeiras e elas fazerem esse trabalho com mais velocidade, também com mais empenho para começar a estruturar as reservas alimentares dessa colônia. Fornecemos o xarope. Elas já estão com um bombom. Vamos fechar a colônia e devolver ela. Perfeito. Essa daqui, dá uma olhada. Estão consumindo bombom. Tem bastante reserva. Tá legal a postura. Não vamos precisar verificar elas não. Tá tudo bem. Essa daqui a gente vai precisar verificar. É uma das que a gente já iria verificar. Vamos ver. Ó, a gente já percebe bastante operárias aqui em cima, tá? Não é um número muito grande, mas ainda assim são mais operárias do que nas outras colônias. O bombom de pólen, elas consumiram uma parte e já fecharam ele, não estão precisando. Elas mesmas fazem esse controle, tá? A gente percebe alguns potes de mel e de pólen, aqui tem 2 potes, ainda estão em preenchimento, não tem mais nenhum pote, alguns em construção. Então a gente vai fornecer alimentação artificial para elas, o xarope, para estimular a construção das reservas de alimento da colônia, tá bom? Vamos fornecer o xarope para essa colônia. E tá aqui. Perfeito, vamos já devolver ela. Ó, chega pertinho aqui com o microfone. Chega pertinho. Põe o microfone perto da entrada. Vocês estão ouvindo esse som? Esse é o som que uma colônia normal tem que fazer, principalmente agora nas horas de verificação e de manejo alimentar, porque elas se sentindo ameaçadas, elas começam a exalar feromônios de defesa e as abelhas operárias começam a ficar mais agitadas, por isso esse som, tá? Na hora do frenesi alimentar da colônia, ó, se a gente chegar aqui perto dessa colônia que foi alimentada, a gente também consegue ouvir esse som, porque o frenesi alimentar que está rolando com as operárias, elas ficando mais agitadas, mais excitadas, elas produzem esse som alto que a gente consegue ouvir. É normal em manejos alimentares, tá bom? Próxima colônia que a gente vai fornecer alimentação, essa daqui a gente vai verificar. É uma caixa de MQQ que já está há bastante tempo sem verificação. Vamos verificar se ela está necessitando de manejo de alimentação. Ó, a gente percebe aqui, ó, muitos potes abertos e apenas 2 deles fechados. Esses são os únicos potes de alimento da colônia. Tendo 2 potes fechados e muitos outros abertos, isso significa que a colônia está com déficit alimentar, não está com estoque de alimento muito bom. Então o que a gente vai fazer? Vamos fornecer o xarope para essa colônia também. Algumas operárias acabaram caindo no pote. Nesses casos, se a gente percebe que elas estão caindo no pote, a gente pega algum dos palitos aqui, ó, para fornecer mais apoios para elas lá, para elas poderem consumir o alimento sem caírem dentro do pote, tá bom? Perfeito. Já tem operárias consumindo alimentação lá. Vamos fechar a colônia e devolver elas para o lugar delas lá. Elas ficaram muito bravas comigo. Essas MQQ são bem mais defensivas do que as MQA. Beleza? Olha quantas operárias. É uma colônia já mais forte do que está. Elas estão bravas com a câmera. Segura a câmera aí, por favor. Deixa eu mostrar. Vai ali pra perto da caixa. Elas estão bravas com a câmera, não é nem com você, eu acho. Nossa, é com a câmera. Peraí. Tem muita abelha. As operárias, tem bastante operária nessa colônia. Uma colônia bem desenvolvida. Bom, acho que a gente vai ter que esperar um pouquinho para continuar o vídeo. Senão eles não vão conseguir nem ouvir. Grava com o celular aí. A defensividade dessa colônia. Olha quantas abelhas.
Vamos ter que esperar um pouquinho para terminar o vídeo. Esperar elas se acalmarem. Bom, agora que todo mundo já se acalmou, as abelhas já voltaram normalmente para as caixas, principalmente essa MQQ aqui que é mais defensiva. A gente vai terminar o nosso manejo de controle, manejo de alimentação e de reforço. E a caixa das mirins Droriana são a última caixa que a gente vai fazer esse manejo de reforço, tá? Vamos ali colocar na cadeira. Vamos pegar aqui o palito que a gente está usando. Vamos abrir a colônia. Olha a quantidade de própolis que elas colocam aqui em volta dessa resina, que é o própolis que elas produzem para selar as frestas da colônia e também, ó, reservas de própolis para grudar nos invasores que tentam invadir a colônia, tá vendo? Ó, olha aqui como é viscoso. Tipo um microfone. É muito viscoso, tá vendo? Isso daqui é um artifício que elas usam para defesa da colônia. Inclusive no vídeo que eu mostro o ataque de abelha-limão, elas usam essa reserva aqui, ó, desse própolis aqui, que está bem viscoso, para prender as limão. Elas prendem ela com esse própolis aqui. Isso é uma forma de defesa das Droriana e de algumas outras espécies de mirim. Em geral, o gênero Plebeia tem essa característica de defesa, usar própolis para grudar os inimigos e assim impedir que eles realizem um ataque, tá? Bom, aqui está o potinho de alimento, a gente consegue perceber aqui uns potinhos de alimento feitos ali no pote de alimentação artificial. Tem outro potinho aqui no cantinho, ó. Mas são poucos potes de alimento que tem na colônia, então a gente vai precisar fornecer alimentação para elas. Vamos verificar a postura aqui dessa colônia, que faz tempo que a gente não verifica, para ver se o andamento tá bom. Ó, já tô vendo a postura aqui em cima, ó. Olha, tá muito boa a postura. É uma colônia que entrou em diapausa há pouco tempo, tá? A postura, quer ver? Ó, deixa eu tirar essa última cerume aqui. É muito frágil e essa postura é uma postura muito pequenininha, então a gente tem que ter muito cuidado, tá? Olha o tamanho da postura, tudo postura verde. A rainha tá fazendo a postura verde ainda. Olha quanta postura. Esse provavelmente foi o último disco que ela postou. Sabe por quê? A gente consegue perceber pelos pilares de sustentação. Tinha um pilar aqui, ó, um pilar aqui. Tem um pilar daquele outro lado ali, outro pilar ali. Tá vendo? Tem pilares em volta do disquinho de cima. Isso quer dizer que o desenvolvimento dele não vai continuar. Ela parou o desenvolvimento desse disco, por isso que a gente não percebe células abertas. Provavelmente ela está voltando a postar lá na parte de baixo. E essas crias aqui em breve estarão maduras e são crias que estarão nascendo em pouco tempo. Tá? Mais ou menos uns 20 dias elas vão amadurecer, mais uns 5, 10 dias para essas crias estarem nascendo aqui na colônia. Vamos fornecer o xarope. Como são abelhas menores, o potinho de alimentação já é menor, então a gente fornece uma quantidade menor de alimento, tá? Importante nos manejos de alimentação, a gente não fornecer mais alimento do que a colônia precisa, porque isso pode deixar alimento sobrando, fermentar esse alimento, e a gente vai ter problemas com a atração de inimigos naturais para essa colônia, tá? Próxima coisa que a gente vai ter que fornecer para essa colônia agora, para estruturar um pouco mais o desenvolvimento delas, é o bombom de pólen. E eu fiz um bombom próprio para essa colônia, olha o tamanho dele, tá vendo? É um bombom bem pequenininho, vamos fazer a abertura daqui da parte de cima dele, ó. Pronto, já fizemos a abertura. Vamos fornecer o bombom agora, deixa eu ver. Aonde que a gente pode colocar esse bombom? Vou colocar aqui, ó. A gente tira um pouquinho do material aqui, encaixa o bombom. E pronto! Está reforçado o manejo de alimentação para essa colôniazinha de Droriana. Está feito. Ela está com uma postura boa, tem uma quantidade boa de operária, só tem a reserva de alimento que está fragilizada, tá? Vamos fechar a colônia agora. Vamos devolver ela para onde elas estavam. Olha quantas operárias que saíram, já estão todas aqui novamente. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Como essa aula é um pouco mais prática, quase completamente prática, eu não vou mandar o PDF para vocês, porque não vai ter muito conteúdo. Todo o conteúdo está aqui na aula prática, tá? E se você quiser saber mais sobre esse universo da prática com as abelhas nativas, eu convido você a se inscrever na lista de super interessados para participar do programa Abelhando 100%. Lá no grupo do WhatsApp das listas de super interessados, você vai ter todas as informações que você vai precisar para poder se inscrever para o programa Abelhando 100%, que é um curso muito restrito, com um tempo de inscrição
muito restrito, com vagas restritas para você se inscrever a partir de segunda-feira. Então participa do grupo para ter mais informações para você já chegando na segunda-feira se inscrever e garantir a sua vaga, tá? O link para participar do grupo tá aqui na descrição desse vídeo. Vai lá, clica, se cadastra que eu estou te esperando do outro lado para mandar todas as informações para você, tá bom? Bom, pessoal, na aula de amanhã, no quilômetro 19 da maratona, já chegando no fim da maratona, a gente vai ver sobre divisões de caixas de colônias de abelhas nativas. Dividir ou não dividir? E quando dividir? Será que vou dividir essa colônia ou não? Vamos entender tudo na aula de amanhã. Então eu vejo todos vocês amanhã aqui no canal Abelhando Mundo Afora para acompanhar o quilômetro 19 da nossa maratona. Um grande abraço do maior abelhudo de todos e até o quilômetro de amanhã, a aula de amanhã. Espero todos vocês. Fui!